A paz do Senhor. Gostaria de deixar um versículo para meditação nossa aqui, esse tempo de crise, né? Esse tempo em que as coisas têm acontecido assim, deixado muita gente assustada. No entanto, Deus também tem levantado nesses últimos dias também muitos homens de Deus para chamar a atenção do povo de Deus para um compromisso com Ele, para um compromisso com a sua palavra e para um compromisso com Jesus. Um compromisso que talvez muitos haviam esquecido e largado de lado, deixado de lado. Eram cristãos em nome, eram cristãos de congregação, mas não eram cristãos verdadeiros. Lembramos que quando os apóstolos lá em Antioquia receberam esta nomenclatura, essa nomeação de cristãos, eles receberam porque estavam demonstrando seguir os mesmos passos que Cristo. Se Cristo curava, eles curavam. Se Cristo sofria perseguições, eles sofriam. Se Cristo foi morto, e eles também foram mortos pela causa de Cristo, eles também derramaram seu sangue. Lembremos disso. Nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Se Ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Se Ele foi humilhado, nós também seremos humilhados. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? O texto que eu gostaria de deixar para a meditação de todos nós está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Em algumas traduções, eles vão omitir a palavra a expressão sangue do Cordeiro. Mas na minha tradução aqui, que é a tradução que é da Bíblia de Estudo de Genebra, essa vem com uma tradução dizendo, ainda claro, entre colchetes, dizendo, entre parênteses, dizendo, o sangue do Cordeiro. Diz assim, Apocalipse 22, versículo 14: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. E já no mesmo livro, Apocalipse 7, também versículo 14, diz: Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ok? Mais do que nunca hoje precisamos ter essa postura de lavar as nossas vestiduras e as alvejá-las no sangue do Cordeiro. Diferente de qualquer outro sangue que deixaria sua veste suja, o sangue de Cristo purifica suas vestes. Diferente de qualquer outra coisa, o sangue de Cristo purifica. Lavar significa purificar, santificar. Lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro quer dizer purificar a nossa vida de uma vida que tínhamos em pecado, em engano, longe do Senhor. Então, lavando as nossas vidas, lavando as nossas vidas no sangue de Jesus, nós então temos condição de entrar na cidade de Deus pelas portas. Um comentário que eu li aqui diz o seguinte:
Nós não precisamos ser salvos várias vezes, já fomos salvos uma única vez. Nós precisamos estar em santidade, sim. Precisamos estar em santidade. Isso não é para você ser salvo de novo, né? Isso é um resultado da salvação. Lembremos de Mateus 1:21, que diz que Deus nos salvará dos nossos pecados. Ou seja, a salvação não é um ato de Deus que se restringe a salvação para a eternidade. Quer dizer, que se restringe a salvação momentânea. Mas ela é uma salvação que ela salva a gente por inteiro, ela abrange a vida da gente toda. Ela salva a gente da ira vindoura, né, da eternidade sem Deus, e salva a gente também daquilo que leva-nos a essa vida sem Deus. Ou seja, uma obra de Deus em nossas vidas, nos resgatando e nos livrando do pecado e das consequências que o pecado traz, tanto consequências físicas quanto consequências espirituais que nos afastam de Deus, né? Um comentário que eu li diz assim, esse comentário aqui é comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Esta imagem simboliza aquele que procura se purificar de um modo de vida de pecado. Essas pessoas estavam sujas com o pecado, mas Cristo as limpou por meio da sua morte na cruz. Elas tinham aceitado a sua salvação, lavando as suas roupas. O verbo em 7,14 estava no tempo aurístico, indicando uma ação em uma ocasião específica no passado. Aqui o verbo está no tempo presente, indicando a ação contínua. Este versículo é um aviso aos crentes para que procurem diariamente permanecer fiéis e prontos para o retorno de Cristo. Eles não precisam ser salvos repetidas vezes, mas precisam continuar a lavar as suas roupas e desta forma permanecer limpos e preparados. É uma questão de santificação. O que eu queria dizer em questão assim? Você é salvo, se tem a sua salvação garantida por Deus, mas você precisa estar em santificação. Então, qual a intenção de ser santificação? É para ser salvo? Não. Santificação não é para salvação. A santificação é um ato, uma consequência da salvação em nossas vidas, um ato do Espírito Santo em nossas vidas, mas é algo que, como cremos, é algo de uma ação e reação deles, uma ação e reação, uma ação do Espírito e uma reação nossa diante da ação do Espírito Santo. Ou seja, você está deixando com que o Espírito Santo opere a obra santificadora em sua vida e esse submeter à vontade de Deus, né? Você, como diz lá em Apocalipse também, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Você recebe uma coroa da vida, né? Mas você precisa guardá-la. Você recebeu ela de graça. A salvação foi te dada. É a graça de Deus sobre a sua vida. E você recebeu os meios para mantê-la também de graça. Porque Deus também não te cobra pelo Espírito que Ele te dá. Ele não te cobra por nenhuma orientação e por nenhuma força que Ele te dá. Ele também recebeu isso pelo Espírito. A salvação pelo Espírito e todos os meios da graça para te salvar também. É a salvação pela graça, corrigindo, né? E todos os meios da graça, né? Que é a ação santificadora do Espírito Santo, na justificação que recebemos no sangue de Cristo. Tudo isso recebemos de graça, né? Nós precisamos usar essas ferramentas.
e precisamos vigiar no uso delas, porque podemos perdê-la. Podemos perdê-la. Essa é justamente a questão. Como você pode ser salvo? Vamos dar um exemplo. Você está num carro desgovernado e alguém diz para você: pule, porque senão você vai morrer. A melhor chance que você tem é pular. Ele vai bater e você vai inevitavelmente morrer. E você vai e não pula. Então qual a garantia que você tem que não vai morrer? Já foi te dito que se você pular, você não morre. Mas se você ficar no carro, você vai morrer. A sua salvação é a porta aberta, que é Cristo, para você pular fora. Mas enquanto você, se você pular deste carro, se você permanecer nesse carro, você vai ir de certo para o precipício, ou bater em algum lugar. Assim, se a pessoa não se agarra em Cristo, não usa o meio que o Senhor deu, aquilo que ele tem, aquela salvação que Jesus lhe deu, ele perde. Ele perde ela para o pecado, para o mundo. Porque Deus nos chama a ser salvos. Mas ele diz que devemos permanecer na sua palavra. Permanecer na sua palavra. Permanecer nele. Outro exemplo, um exemplo melhor é do ônibus, né? Você vai para Salvador e você diz: eu vou para Salvador, tem passagem garantida. Aí você pega um ônibus que vai para o Rio de Janeiro. Então você quer chegar no porto que é Salvador, mas pega um ônibus para o Rio de Janeiro. Tem como? Outro exemplo é: você tá certo que vai chegar pega um ônibus destino ao Rio de Janeiro ou a Belo Horizonte. Você tá certo que você vai chegar em Belo Horizonte, mas enquanto você permanecer no ônibus, você tá certo disso. Mas à medida da hora que você descer do ônibus, antes de chegar lá, então você já não tem mais isso. Você já não tem mais isso. Ok? Ou seja, enquanto você permanecer em Cristo, você tem a salvação. Essa salvação garantida. Mas aí, entra aqui, meus filhotinhos. E essa é a salvação em Cristo. Então eu gostaria de deixar essa meditação para vocês. Lavarem suas vestes no sangue de Cristo. Ou seja, estamos procurando cada dia mais andar na sua palavra, andar no seu caminho. A Bíblia diz que devemos andar na luz, assim como ele na luz está. Aquele que anda na luz, como ele na luz está, o sangue de Cristo, Vamos ler isso. Isso está em João, na primeira epístola do apóstolo universal do apóstolo João, aqui capítulo 1, versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e verdade não está em nós. Então o versículo 7 diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Então é estarmos andando nessa comunhão, andando na luz com Cristo, andando em comunhão com os irmãos, andando seguindo a palavra dele, né, verdadeiramente, mantendo fiel, apesar das dificuldades, apesar de toda aquilo que queira atrapalhar, apesar de tudo, mantermos a presença do Senhor, mantermos fiéis a Ele, né? Teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. É estar no barco, ficar no barco, não pular fora. Por último, para concluir aqui, lembramos da passagem em que os discípulos foram de um lado para o outro dentro do barco, né? Eles foram passar de um lado para o outro no barco, no lago de Genezaré, no lago da Galileia, e Jesus estava dormindo dentro do barco. Jesus estava dormindo dentro do barco. E como Jesus estava dormindo dentro do barco, o que aconteceu? Os discípulos, o barco começou a ser agitado por uma forte tempestade, mas Jesus estava dentro do barco. E eles recorreram a Jesus, e Jesus salvou eles. Jesus repreendeu o vento. Enquanto você permanecer no barco, está Jesus. Ele estará te salvando desse vento que agita aí para baixo e para cima, e todos os outros ventos que virão. A salvação é permanecer em Cristo, é permanecer no barco que é Cristo. Amém? A paz do Senhor. Fiquem com Deus.